Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de um outro tipo de pensão, tá? Semana passada a gente falou sobre pensão alimentícia e hoje nós vamos falar sobre pensão por morte, aquela pensão que é paga pelo INSS. Meu caderninho tá aqui do lado, porque são vários tópicos e são várias regras e eu não quero deixar de passar informação para vocês, tá? Pelo menos as mais importantes. A pensão por morte, ela é requerida quando um ente querido nosso falece e a gente tem que observar algumas regrinhas. Por exemplo, primeira coisa a se observar: a pessoa que faleceu, ela era segurada do INSS? O segurado do INSS é aquela pessoa que trabalha com carteira registrada ou que faz contribuições para o INSS através de carnê. E aí, o que tem que se verificar? Às vezes a pessoa está desempregada faz pouco tempo, ou parou de contribuir com o carnê faz pouco tempo, mas ela continua no período que a gente chama de período de graça, que é quando você não está contribuindo com o INSS, mas continua sendo segurado. Mas eu não vou me aprofundar nisso, porque o tema hoje é pensão por morte. Então vamos lá. Então, assim, existe. Quem são os dependentes? Depois que você verificou se o falecido era segurado do INSS, você tem que verificar se eu sou dependente, eu posso entrar com esse pedido de pensão por morte? Então, os dependentes geralmente são filhos menores de 21 anos de idade, e aqui eu já vou abrir um parênteses para dizer. A pensão por morte, ela é diferente da pensão alimentícia que a gente vê no direito de família. A pensão alimentícia do direito de família vai até os 24, 25 anos ou até o alimentado, aquele que recebe alimentos, terminar o curso técnico ou o ensino superior. Já a pensão por morte é até os 21. Chegou nos 21 anos, acabou. A não ser que esse dependente, filho, tenha alguma deficiência intelectual ou mental grave, ou seja, inválido. Aí continua. Caso contrário, chegou nos 21, vai cortar. Ok. E o outro tipo de dependente, muito comum, esposa. Sendo esposa, o documento hábil para se comprovar a dependência é a certidão de casamento. Filhos, certidão de nascimento. E se for companheira, tem que se comprovar a união estável. Tá? E assim, qual o prazo que eu tenho para dar entrada no pedido de pensão por morte? Existe o prazo de 90 dias para os maiores de idade. Então, se em 90 dias eu não der entrada no pedido de pensão por morte, eu vou receber essa pensão a partir do momento que for requerido. Por exemplo, o sujeito falece em janeiro, eu deixo passar fevereiro, março, abril, só vou fazer o pedido em maio. O INSS vai me pagar essa pensão por morte se eu for dependente e se ele for segurado, né, o falecido for segurado do INSS, a partir de maio. Agora, se eu fizer o pedido dentro do prazo, que são 90 dias, o INSS vai fazer o pagamento da pensão por morte a partir da data do óbito. Por isso que é muito importante, embora seja um momento de muito sofrimento, né, que a pessoa se atente a essas regras, que é o prazo para se pedir, para dar entrada no requerimento de pensão por morte. Se for menores ou incapazes, aí o prazo é de 180 dias, tá? Mas é muito importante se atentar a esse prazo, para que você receba desde a data do óbito, tá? Porque senão, além da perda sentimental daquele ente querido que se foi, você também vai ter perda financeira, né? Então vamos lá. E existem várias regras para se saber por quanto tempo eu vou receber essa pensão alimentícia. Perdão, essa pensão por morte. 4 meses. Só 4 meses se o falecido havia feito apenas 18 contribuições para o INSS. Ou se a companheira estava em união estável há menos de 2 anos antes da morte. Isso vale para a esposa também. Se o casamento ele tem menos de 2 anos até a morte do falecido, do segurado, o prazo que o INSS vai te pagar de pensão por morte são 4 meses somente.
dos prazos que entraram com a regra a partir do dia dos óbitos de 1/1 de 2021. Pessoa morreu a partir do 1/1 de 2021, passa a vigorar essa nova regra que eu vou falar agora, tá? Se a esposa tiver menos de 22 anos, ela vai receber por 3 anos somente. Se ela for uma dependente, né, entre 22 e 27 anos, ela vai receber por 6 anos. Se ela tiver entre 28 e 30 anos, ela recebe por 10 anos. Se ela tiver entre 31 e 41 anos, ela recebe por 15 anos. Se ela tiver entre 42 e 44 anos, recebe por 20 anos. Se tiver 45 ou mais, aí sim a pensão por morte será vitalícia, né? Vai receber para sempre até o óbito dela. E se os filhos, para os filhos menores, os dependentes menores de 18 anos, eles vão receber até os 21, exceto se eles forem inválidos ou tiverem alguma deficiência mental, intelectual grave. Daí eles vão continuar recebendo, ok? Valor da pensão por morte. Antigamente, quando a pessoa falecia, o dependente dela recebia o valor integral do que ela recebia como aposentadoria, mas hoje não é mais assim, tá? Então hoje existem outras regras. Então, se o falecido já era aposentado, os dependentes receberão 50% do valor que o falecido recebia como aposentadoria, mais 10% para cada dependente, até o limite dos 100% do que ele recebia. Por exemplo, faleceu o marido e deixou como dependentes esposa e um filho. Eles vão receber 50% do valor da aposentadoria que o falecido recebia, mais 10%, que é a cota da dependente mãe, que é a esposa, mais 10% da cota do dependente filho. O filho, atingindo a maioridade, atingindo os 21, na verdade, na regra do INSS, essa cota dele não passa para a mãe, ela simplesmente é extinta. Então, a mãe, a partir dos 21 anos desse filho, ela vai receber 50% mais 10% somente. Agora, vamos supor que tenham dependentes a mulher e mais 4 filhos. Então, recebe-se 50% da aposentadoria daquele falecido, mais 10% para essa mulher, mais 10% para um filho, 10% para o outro. Então já são 60, né, que é da mulher, 70 para um filho, 80, que é 10% do outro filho, 90, que é 10% do outro filho, e 100, que é 10% do outro filho. Aí sim recebe 100% do valor que aquele falecido recebia de aposentadoria. Se tivesse mais um outro filho, receberia 110? Não. Até o limite de 100% do que a pessoa recebia como aposentadoria, tá? O INSS criou essas regras, logicamente, porque existem muitas pensões por mortes, né? E querendo economizar ou querendo colocar regras aí que sejam mais econômicas para o INSS mesmo. E com isso, né, prejudicou muito a vida daquele dependente que precisa dessa pensão por morte para sobreviver. Mas enfim, vamos lá, né? Existem outras regras, vamos lá. Eu falei para vocês então no caso da pessoa que era falecida, mas que já recebia uma aposentadoria. Agora vamos para uma outra regra. A pessoa faleceu, mas ela não era aposentada ainda. Ela era um trabalhador com carteira assinada ou era contribuinte do INSS. Como que é feito o cálculo? O INSS vai calcular como se essa pessoa fosse aposentada por invalidez. Não vou entrar nesse mérito, porque também não é assunto desse vídeo. Então, ele vai calcular. Essa pessoa aqui, se ela tivesse se aposentado por invalidez, ela receberia X. Como que vai ser o pagamento da pensão por morte aos dependentes?
o INSS calculou que seria X, que aquele lá receberia, ele vai fazer 50% do que essa pessoa falecida receberia se fosse aposentado por invalidez, mais 10% para cada dependente. Então, 50% mais 10% para cada dependente. Se a mulher for a única dependente do marido, ela vai receber 60%. Se ela tiver um filho, vai receber 70%, que são 50% do que o falecido receberia se tivesse aposentado por invalidez, mais 10% da cota dela e mais 10% do filho. Continua as mesmas regras que eu expliquei anteriormente, tá? Que mais? Se o dependente for inválido ou ele tiver deficiência mental ou intelectual grave, aí ele recebe 100% do que o falecido receberia se ele fosse aposentado por invalidez. Ou no caso do falecido já ser aposentado, se o dependente for inválido ou tiver deficiência mental ou intelectual grave, recebe 100% do que ele recebia como aposentadoria. É possível acumular pensão por morte com aposentadoria? Isso foi muito discutido, falou-se muito que não era mais possível, mas atenção, é possível sim. Se você aí é aposentado e o seu marido, por exemplo, faleceu, você pode requerer a pensão por morte dele sim, porque é possível acumular os dois benefícios. Só que, claro, existe regra. Então, você vai fazer o pedido de pensão por morte. Você pode escolher qual dos dois benefícios é mais vantajoso para você receber 100%. Vamos supor que você seja aposentado com 2 salários mínimos e o seu marido morrer, que faleceu, né? Ele recebia um salário mínimo só. Então, o que pode acontecer? Você continua com o seu benefício de 2 salários mínimos e recebe um salário mínimo que era o benefício do seu falecido. Porque até um salário mínimo é direito seu receber. Agora, se o falecido recebia um pouco mais, o que vai acontecer? Vai entrar na regra de percentuais. Então, assim, é meio chatinho de explicar, meio chatinho de entender, mas vamos passar as regras aí. E caso vocês tenham dúvidas, quando vocês passarem por essa situação, é importante que se procure um advogado que entenda de direito previdenciário para que possa explicar essas regras para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então vamos. Você é aposentado e o seu ente querido faleceu e você vai pedir a pensão por morte, ok? Tá. Se ele recebia mais do que um salário mínimo, o INSS vai calcular da seguinte forma. Você quer ficar com a sua aposentadoria, que é boa, é melhor do que o benefício? Ok, então você fica com a sua aposentadoria e tem direito a 60% do que exceder do benefício da pensão por morte, que exceder um salário mínimo. Por exemplo, o seu falecido recebia mais que um salário mínimo. Então, o que exceder de um salário mínimo, você tem direito a 60%. O que exceder de 2 salários mínimos, você tem direito a 40%. O que exceder de 3 salários mínimos, você tem direito a 20%. E o que exceder a 4 salários mínimos, você tem direito a 10%. Então, são regrinhas que envolvem